Seja bem-vindo ao canal Histórias de Terror. Já passamos de 1000 inscritos e convidamos a você que não se inscreveu se inscreva para alcançarmos nossa meta de 5000 inscritos. Não esqueçam de deixar o seu like. Vamos às histórias? Quando eu tinha 11 anos, hoje tenho 40. Fui morar com minha melhor amiga, Charlotte, e sua família. Eu e minha família não estávamos nos dando muito bem. Então a mãe de Charlotte, Mercy, me deixou morar com eles por alguns meses. Eu fiquei no quarto de Charlotte, e nós duas levantávamos todos os dias, preparávamos seu almoço e íamos para a escola. Morávamos na parte mais nobre de um bairro pobre. Mercy trabalhava em tempo integral e o pai de Charlotte não estava presente. O irmão de Charlotte, Dallas, era 2 anos mais velho que nós e se autodenominava o homem da casa. Ele tinha um grupo antigo de amigos cujas situações em casa eram semelhantes à minha. Então não era incomum a casa estar cheia de adolescentes quando Mercy voltava do trabalho. A namorada de Dallas morava ao lado. Eu nunca a conheci, mas lembro que sempre havia pessoas entrando e saindo de sua casa também. Nessa época, Dallas perdeu a chave da porta da frente e começamos a notar que a comida desaparecia em certos casos e as coisas não estavam onde pensávamos ter deixado. Um dia, Charlotte e eu voltamos da escola e fomos para o nosso quarto deixar nossas bolsas escolares. Notamos que cada uma de nós tinha um envelope em nossos travesseiros. A princípio, ambas pensamos que Dallas tinha decidido escrever notas sobre como ele achava que éramos feias ou fedorentas, sabe, brincadeiras inofensivas de irmão mais velho. Meu envelope tinha um desenho na frente que eu não entendia muito bem. Lembro-me de abri-lo e encontrar uma carta dentro dele. Charlotte me passou o dela, apesar de a caligrafia estar bagunçada. A carta dizia ela o quão bonita ela era. Nós duas sabíamos que não havia como essas cartas serem de Dallas. Mesmo assim, eu não queria dar a minha para ela. O autor da minha carta detalhava como eles entrariam na casa e me matariam. Percebi que o estranho desenho na frente do meu envelope era um desenho grosseiro de alguém sendo agredido. Aterrorizada, ligamos para Mercy e contamos o que havia acontecido. Ela, por sua vez, chamou a polícia. Quando Dallas chegou em casa da escola, mostramos as cartas a ele e explicamos como as encontramos. Ele subiu para o nosso quarto para olhar ao redor e examinar nossas camas e pertences. Dallas chamou todos os seus amigos e os interrogou no quarto da mãe com a porta fechada. Quando ele ficou satisfeito de que não era nenhum deles, mostrou-lhes as cartas para ver se reconheciam algo familiar sobre elas. Depois eles saíram para perguntar aos vizinhos se tinham visto ou ouvido algo fora do comum. Eles nunca descobriram exatamente quem deixou aqueles envelopes e a polícia disse que não havia nada que pudessem fazer. Acho que Charlotte e eu não dormimos muito durante uma semana depois disso. Quando algumas roupas de Charlotte e Dallas apareceram em um varal na casa da namorada dele, pensamos que ele deve ter perdido as chaves enquanto a visitava e que alguém lá estava vindo durante o dia para comer nossa comida e pegar nossas coisas. Trocamos as fechaduras e nada mais fora do comum aconteceu. Eu estava tão assustada e tão irritada toda vez que as pessoas iam à casa dela. Eu me perguntava se tinham sido eles, se eram aqueles que se infiltraram no quarto de Charlotte e nos entregaram aquelas cartas repugnantes. Não é preciso dizer que fiquei bastante feliz quando aquela família se mudou e perderam contato com todas aquelas pessoas. Quando eu era mais jovem, minha família e eu tínhamos uma caravana em um parque de férias em New South Wales, Austrália, onde íamos a cada período escolar. Havia muitas crianças com quem eu costumava correr e brincar. Eu tinha boas lembranças deste lugar onde aprendi a andar de bicicleta e até tive meu primeiro beijo. Mas outras lembranças não são tão boas e agora me deixam com uma sensação ruim no estômago.
Os proprietários do parque tinham um filho, que tinha cerca de 25 anos, e eu teria uns 5 ou 6 anos na época. Ele dirigia pelo parque em um trator e fazia outros trabalhos estranhos para ajudar seus pais. De vez em quando, ele parava quando eu estava brincando na frente e perguntava se eu queria andar no trator. Eu, sendo jovem e ingênuo, é claro que aceitava e subia imediatamente. Isso foi nos dias em que os pais deixavam seus filhos brincarem na rua sem muita supervisão, e você simplesmente voltava para casa quando as luzes da rua acendiam. Um dia, quando ele me deixou de volta à nossa caravana, meu pai saiu furioso, me pegou pelo braço e me tirou do trator. Sem dizer uma palavra sobre o homem, ele me levou para dentro e me disse para nunca mais sair com ele novamente. Eu não quero você andando com esse homem de novo, disse ele, sem dizer o motivo. Mas ele é legal, ele me dá doces, eu digo. Eu estou dizendo, não fale com ele, meu pai respondeu. Eu não conseguia entender por que meu pai não queria que eu conversasse com aquele homem gentil que só me dava passeios de trator, me dava um pirulito ocasional e às vezes dividia seu sanduíche comigo. Lembro-me de dizer ao homem um dia, meu pai disse que não posso mais falar com você, ao que ele sorriu e respondeu, ah, é? Por quê? Avançando quase 13, talvez 14 anos depois. Minha família e eu estamos reunidos em frente à TV, assistindo às notícias. Quando a imagem de um homem pisca na tela, ligado a uma história em que ele tirou a vida de 2 pessoas e agora está cumprindo pena na prisão. Bem, você sabe quem era o rosto do homem do trator, envelhecido por uma década e provavelmente com algumas escolhas ruins na vida. Meu pai olhou para mim e disse, olhe isso, eu sabia que ele era encrenca. Sempre teve algo sobre ele que não me deixava à vontade. Lembra quando ele te levava para passear no trator? Isso nunca me pareceu certo. Meu sangue gelou e meu estômago afundou. A parte mais perturbadora é que ele tirou suas vidas com pílulas que chamava de pirulitos. Por favor, sempre ouça seus pais. Meu Deus, eu temo que estaria sem vida agora, se não fosse por eles. Eu tinha 12 anos na época dessa história, estava no 6º ano e morava no sul naquela época. A população da cidade era de cerca de 20.000 habitantes. Mas quando a universidade local estava em sessão, esse número quase dobrava. Não era um lugar onde todo mundo inevitavelmente conhecia todo mundo, mas se você falasse sobre alguém certamente encontraria pessoas que ambos conheciam. Minha mãe solteira e eu morávamos em um apartamento no centro e já estávamos lá há cerca de 8 meses. Era verão e, como ela trabalhava e estudava na faculdade, eu geralmente ficava sozinho em casa durante o dia. Tenha em mente que isso aconteceu no início dos anos 90. Na metade do verão, uma garota da minha escola, Maria, se mudou para uma casa cerca de um quarteirão de nós. Eu não conhecia Maria muito bem, e foi só quando ela se mudou que comecei a passar muito tempo com ela. Eu não conhecia os pais dela, e eles não conheciam minha mãe. Quando esse evento ocorreu, já havíamos passado talvez umas 2 semanas juntos, andando de bicicleta e indo juntos à biblioteca. A mãe dela e o padrasto trabalhavam o dia todo, então, na maior parte do tempo, estávamos sozinhos. Um dia, eu estava na casa dela, Maria e eu estávamos no quintal quando a mãe dela veio à porta e me chamou. Ela disse, ei, seu pai conseguiu te encontrar? O que, para mim, foi super estranho. Eu fiquei tipo, o quê? Sim, ela disse, seu pai ligou aqui alguns dias atrás perguntando se você estava na nossa casa. Ele disse que não conseguia te encontrar. Fiquei chocado e sem entender o que ela estava falando. Para a mãe da Maria, que era uma estranha para mim, a ligação provavelmente fez sentido. Mas as pessoas que realmente me conheciam sabiam que meu pai não morava comigo. Ele nunca morou comigo. Na verdade, ele morava a algumas horas de distância,
em um condado diferente naquela época da minha vida, eu poderia contar nos dedos as vezes que ele esteve na minha casa. Não havia animosidade ou drama ali, ele poderia me ver sempre que quisesse, mas não éramos próximos. Ele nunca tinha estado na cidade onde eu morava. Eu não o via há pelo menos 6 meses, e como não tínhamos telefone, não tínhamos falado recentemente. Ele não tinha ideia de que a Maria existia. Ele nunca conheceu nenhum dos meus amigos. Minha mãe nem mesmo tinha conhecido os pais da Maria. Eu fiquei um pouco assustado e perguntei: "Você tem certeza de que era eu?" Maria disse que sim, a mãe dela estava certa. Ela disse que ele aparentemente recitou meu nome completo, incluindo meu nome do meio, e me descreveu, incluindo meu corte de cabelo e óculos recentes. Meu pai nunca tinha visto meus óculos, ele nem sabia que eu usava óculos, eu só tinha os óculos há talvez uma semana. Ela disse que ele perguntou se ela sabia onde eu estava, que não conseguia me encontrar. Ela disse a ele para tentar meu apartamento. Aparentemente, ele disse ok e simplesmente desligou. Bem, é claro que eu fui direto para um orelhão e liguei para o meu pai assim que saí, e é claro que ele não tinha ideia do que eu estava falando. Na verdade, isso o incomoda até hoje. Eu não faço ideia do que foi aquilo. Foi uma ligação de trote ou alguém procurando coincidentemente por sua filha com o mesmo nome e descrição física? E a mãe de Maria pensou que era eu ou algum cara realmente tentando me raptar ou perseguir. Mas, nesse caso, como ele sabia ligar para a casa de Maria? Ele precisaria saber o sobrenome dos pais de Maria e sua mãe havia se casado novamente. Seu sobrenome era diferente. E qual era o ponto de tudo isso? Eu estava frequentemente sozinha. Provavelmente era fácil me pegar naquela época. Nada parecido com isso aconteceu novamente, mas algumas semanas depois, eu tive um sentimento realmente estranho depois de voltar da livraria de livros usados. Acabei de chegar ao meu apartamento e desbloqueei a porta quando algo como uma apreensão me atingiu com força total. A sala parecia bem. Eu não vi ou ouvi ninguém, mas senti a sensação mais forte de que alguém acabará de estar naquela sala alguns segundos antes. Quando tentei dar um passo à frente, todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. Não questionei isso, apenas bati a porta, desci correndo as escadas e fiquei na biblioteca até minha mãe terminar o trabalho. A família se mudou algumas semanas depois, mas ficamos lá por mais um ano. E, pelo que eu saiba, nada mais aconteceu. Ao contar a história, senti a necessidade de fazer uma chamada de vídeo com minha mãe para ver se ela se lembrava de mais alguma coisa. Ela não só se lembrava disso, mas disse que na época foi até a casa dos pais de Maria e conversou com eles, algo que eu não sabia. Aparentemente, o cara também perguntou se havia algum lugar onde eu poderia estar, como se estivesse procurando por informações ou algo assim. E a maior coisa, no entanto, é que ele perguntou usando meu nome completo. Meu pai nunca, jamais usou esse nome. Ele é a única pessoa no mundo que me chama por um apelido muito específico, uma versão abreviada do meu nome completo. Meu filho de 11 anos teorizou que quem estava ligando estava planejando me pegar e ligou para a casa de Maria se passando pelo meu pai, para que, quando eu desaparecesse, meu pai fosse o principal suspeito. Ele pode ter sabido o suficiente sobre mim para saber que meus pais estavam separados, mas não o suficiente para entender certos detalhes, como meu apelido ou a situação dos meus pais. Mesmo 30 anos depois, ainda me pego perguntando quem estava se passando pelo meu pai.